Bom dia, pessoal! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Fé. Mais uma terça-feira aqui. Nós vamos meditar sobre a terceira carta na igreja de Pérgamo. Vamos lá? Quem quiser acompanhar aí na Bíblia, sejam todos muito bem-vindos. Fui tomar uma água que deixei cair na blusa. Bom dia! Quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinaliza aí pra mim quem tá pela primeira vez. Gosto muito de dar boas-vindas aqui. Estou arrumando o nosso cantinho pra gente começar. Toda terça-feira, pra quem está aqui pela primeira vez, nós nos reunimos aqui pra falar somente de fé. Um presente de Deus pra nossa vida. Há mais de um ano, um pouco mais de um ano. A gente está aqui toda terça-feira e muitas vidas têm sido alcançadas. Fala pra mim a sua cidade, de onde você é, quero te conhecer, quero saber aonde está chegando a mensagem do Senhor Jesus. Tem nos ensinado tanto aqui. Toda segunda-feira, toda terça-feira, eu recebo muitas mensagens de pessoas assim que estão sendo tocadas, de pessoas que não entendiam muito o que era de fato o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, pessoas com anos de igreja, gente, reconhecendo que precisa recomeçar. E isso a gente vê que é a mão do próprio Deus, né? Porque quem sou eu para convencer alguém de alguma coisa? Só estou aqui como oferta e é Deus que faz o trabalho mesmo. Então, por falar em trabalho, pessoal, vamos mandar setinha aí, escolhe 7 pessoas. Escolhe 7 pessoas, manda o aviãozinho aí para 7 pessoas que precisam ouvir essa palavra. Bom, já falo muito aqui que o Senhor Jesus ele não conta com quantidade. Então não é sobre quantas pessoas estarão aqui conosco, não, né? Onde estiver uma ou mais, ali ele está no meio daquelas pessoas. Então pra gente isso nos basta, né? Mas se permita ser usado aí por Deus nessa manhã, se coloque como oferta nesse feriadão, né, pessoal? Tá todo mundo viajando e tá tudo bem viajar, né? Mas até algumas pessoas que estão viajando separaram esse momento para estarmos aqui sentados à mesa e ouvindo. Não sei se você tá tomando seu cafezinho aí, né? Deixa eu ver aqui. Anísia Santa Cruz, bem-vinda. Camila de Toledo. Primeira vez, Vanessa, seja muito bem-vinda, viu? Espero que o Senhor Jesus aqui faça o mover na sua vida nessa manhã. Bom dia, pessoal. Karine, primeira vez, seja bem-vinda. Bom dia, Wanda, bom dia. Rio Grande do Sul, que show, gente, olha só, que bacana, chegando aí no Brasilzão todo e até fora do Brasil, né? Bora começar, gente? Vou abaixar aqui um pouquinho a música pra gente começar aqui. Augustinópolis, bom dia, bem-vinda, Ateliê. Bom, vamos lá, gente. O que acontece pra quem tá aqui pela primeira vez, tá? Que seja a primeira de muitas. Toda terça-feira aqui a gente se reúne às 6h59. Café com Fé é um presente de Deus para as nossas vidas, para a minha e para a vida de tantas outras pessoas. Foi uma direção de Deus, mesmo em um Instagram de moda. Olha só, né? Quantas pessoas não falam, poxa, mas nada a ver essa menina ficar falando de fé, de Deus. O quanto eu já ouvi isso. Mas, Mayara, você tá misturando as coisas. Falar de Deus, assim, no meio do seu trabalho, isso vai repelir muitas pessoas. E, de fato, o Senhor Jesus, ele não se preocupava com quem não queria ouvir. Ele falava o que tinha que falar e pronto, né? E existe o quê? O livre-arbítrio. E na contramão disso, né, de não ouvir as pessoas, nós estamos aqui, independente de quem está participando ou não, Deus está trabalhando nas nossas vidas. E pra mim toda terça-feira é o melhor dia, porque eu saio daqui muito alimentada. À medida que a gente se permite estar como oferta nas mãos de Deus, a gente, pela vida do próximo, a gente está à disposição, o próprio Deus, ele repõe. Isso é maravilhoso, né? São coisas que a gente não pode tocar e não percebe. Não percebe assim no toque, né? Mas a gente colhe os frutos aí durante a semana. Bom, aí a gente começa com uma oração e eu já vou dar a direção aqui da palavra para você acompanhar aí na sua casa depois. Combinado? Então vamos lá, se você puder aí fechar os olhos pra gente pedir ao Senhor Jesus para que Ele venha falar conosco nessa manhã. Combinado? Vamos lá.
Senhor nosso Deus e eterno Pai, nosso Salvador, nosso Libertador, nosso Redentor, o Rei dos Reis, o dono do mundo, Criador do céu e da terra. Meu Pai, não tem palavras aqui para traduzir a tua grandeza. O Senhor que é aquele que mede o céu na palma da mão. Meu Pai, nós estamos aqui para ofertar a nossa vida em tuas mãos. Estamos muito felizes de estarmos aqui nessa manhã pelo convite. Obrigada pelo convite, porque todas essas pessoas que estão aqui foi o Senhor que trouxe e o Senhor nos permitiu estar aqui para ouvir mais do Senhor, para aprender mais do Senhor, e agradecemos pelo cuidado, agradecemos pelo livramento, somos gratos por estarmos de pé, somos gratos por não faltar comida na nossa mesa, somos gratos, meu Pai, por ter uma casa onde dormir, somos gratos por termos sobrevividos, meu Pai, a uma crise que o Senhor permitiu para tanto nos ensinar. E mais uma vez, meu Pai, queremos ouvir o Senhor falar. Então eu peço que o Senhor venha se assentar aqui nessa cadeira, assume o lugar que é do Senhor, que o Senhor venha falar através da minha boca, não permita que eu venha falar nada que venha de mim mesma, mas que o teu Espírito venha mover aqui sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão parando o seu tempo, meu Pai, para ouvir o Senhor. A gente sabe que muitas pessoas andam tão atarefadas que esquecem de ouvir o principal, que é o alimento da alma, que é a vida espiritual, que é o que nos conduz. E nós queremos ouvir o Senhor nessa manhã, que o Senhor venha eliminar todo o ruído, tudo que venha para tirar a nossa atenção nessa manhã, meu Pai, e que haja um antes e depois dessa palavra, que o Senhor venha impactar-nos, meu Deus, com os teus ensinamentos e que a luz do Senhor venha descer sobre a nossa vida e assim possamos ser instrumentos em tuas mãos para transmitir isso para outras pessoas. É o que eu te peço, determino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos lá. Gente, nós estamos fazendo um estudo das 7 cartas de Apocalipse. Vamos recapitular rapidinho aqui para quem está aqui pela primeira vez. Hoje a gente vai falar sobre a terceira carta. Está escrito lá no livro de Apocalipse, no início, né, mesmo da palavra. O livro de Apocalipse foi um livro revelado a João e o Senhor Jesus inspirou ele para dar a direção para 7 tipos de cristãos, ou supostamente cristãos, né? 7 tipos de pessoas, 7 tipos de igreja. E essa palavra é para nós nos dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela funcionou no passado, ela funciona hoje e ela vai continuar funcionando. Muitas pessoas falam, mas a Bíblia é escrita pelos homens. Mas é engraçado, né? Que tudo que está escrito aqui tem acontecido, está acontecendo. A fé, quando alguém manifesta a fé, ou mesmo as bênçãos, ou até mesmo as maldições. E se a gente parar para ler e meditar bem na palavra, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele instrui a gente aqui o passo a passo, desde quando a gente entrega a vida para ele, o que vai acontecer, para a gente não se assustar, para a gente não temer se passar pelo vale da sombra da morte, que teremos aflições sim, mas é pra gente levantar a cabeça, pra gente olhar o lado positivo daquilo, pra gente enfrentar, pra gente imitá-lo. Ele fala pra gente conquistar a nossa salvação, ele fala sobre o reino dos céus, ele fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre a eternidade da nossa alma. Tudo tá aqui. O manual da vida completa tá aqui. Às vezes a gente lê vários livros e tá tudo bem, eu acho muito bacana ler livros, até tenho vários ali, preciso voltar a ler. Mas, gente, foi tudo extraído daqui, não veio da mente humana, né? Foi inspirada pelo próprio Deus. E aí, a primeira carta, a gente já falou aqui, que era um tipo de cristãos que faziam muito, 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 eram caridosos, faziam a obra de Deus ali com muita dedicação, mas eram movidos à emoção, e o tanto fazer fez eles abandonarem o primeiro amor, né? Ou seja, a comunhão deles com Deus. Então Deus nos ensinou naquela primeira carta que não adianta nada a gente muito fazer e não ser para Ele, porque adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a salvação da nossa alma. E às vezes a gente tem tanto tempo para as pessoas, pede tanto pelos outros, se dedica tanto pelo próximo, sofre tanto pelos outros, parentes, família, situações, levantes contrários, que esquece o quê? De crer, acreditar, manifestar a fé
a fé inteligente, a fé sobrenatural, que é a fé que agrada o próprio Deus. E na hora das orações, ao invés de buscar essa comunhão, de buscar essa intimidade, a gente só pede, a gente só chora, a gente só reclama. Então, a primeira carta foi essa exortação. O Senhor Jesus, nessas 7 cartas, ele começa elogiando. E olha como ele nos ensina a comunicação, né? Quando a gente for falar, repreender alguma pessoa, enfim, falar algo que a gente possa começar elogiando essa pessoa. E aí, enfim, a gente fala a nossa opinião em relação aos filhos, enfim, né? E a gente falou também na semana passada sobre a igreja de Esmirna, a segunda igreja, que foi uma igreja muito perseguida, uma igreja que muitos morreram e continuam morrendo nos dias de hoje, tá, gente? Tudo que tá escrito aqui vale para os dias de hoje, né? Então, o Senhor Jesus foi uma das igrejas que ele não repreendeu, mas sim encorajou, continua. Eu conheço as suas obras, em todas ele vai falar, eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês fazem, eu olho o íntimo da alma de vocês, eu não olho o que vocês fazem aqui, por exemplo, estamos numa live, né? Mas eu vejo quem vocês são fora da live, fora das telinhas, fora dos stories, fora da igreja, enfim. Ele sabe todos os nossos passos, então ele encorajou essa igreja, continuem firmes, perseverantes. Vocês não são ricos, assim, financeiramente, mas vocês são ricos de alma, porque vocês estão no meio de uma cidade rica, porém não negam o meu nome, né? E vocês não são pessoas de muitas obras, mas são pessoas que têm qualidade na fé. E a gente comparando aquela primeira igreja, eu tô recapitulando para quem não assistiu, tá? E depois quem quiser assistir, tá salvo aqui no IGTV. Então, comparando a primeira igreja, que muito fazia e não era, a segunda já fazia com menos, com um pouco menos de volume, não tinha qualidade, volume, mas tinha muita qualidade. Então, o Senhor Jesus elogiou muito essa igreja. E tinha esse relacionamento com Cristo, que é o mais importante, é ter um relacionamento com o Pai, ter essa proximidade com o Pai. Então, a segunda igreja, ela tinha essa proximidade, ela queria essa intimidade maior com o Pai. E assim ser guiado pelo próprio Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Exatamente. Hoje nós vamos falar da terceira igreja. E depois, pessoal, eu indico fortemente a pegar a palavra aí na sua casa e ler e meditar no que a gente vai falar aqui, para você fazer essa leitura junto, né? Que facilitador aqui pra gente, mesmo que nós estejamos aqui falando, mas vai lá ler para confirmar, tá? Confirma. Sempre, a gente sempre fala isso, né? Vai na igreja, mas pega a Bíblia, leva a Bíblia, ainda que na sua igreja não tenha essa cultura de pegar a palavra, de abrir a palavra, já imprime o papel, leva para você conferir o que está escrito e buscar entender a interpretação verdadeira daquilo. E essa terceira carta de hoje, gente, é da igreja de Pérgamo. Então, eu fiz umas anotações aqui pra gente seguir um raciocínio lógico e vamos entender aqui quais foram os elogios do Senhor Jesus para essa igreja e quais foram as exortações, né? E a palavra de Deus, ela é uma faca de 2 gumes e é exatamente sobre isso que começa aqui essa terceira carta. E tá escrito em Apocalipse 2, versículo 12, tá? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Bom, essa terceira carta é um pouquinho difícil de compreender. A linguagem que é usada aqui era usada na época, tá? Então, para as pessoas da época, era mais fácil. Então, como muito do que se acontecia no passado não é comum nos dias de hoje, as tradições, enfim, eram outros nomes, né? Porque o mal, ele é esperto. Se tem alguém que é inteligente, também é o próprio mal. O diabo, ele é muito inteligente. Poxa, se ele conseguiu convencer a terça parte de anjos celestiais que estavam do lado de Deus, quem dirá nós, seres humanos? Então, aquele que está de pé, cuida para não cair. Aquele que se acha esperto, que já sabe de tudo, eu tô na fé, toma cuidado, porque é muito sutil o agir do mal. E ele vai mudando de nome, vai mudando de estratégia para ele não ser descoberto. Ele fica ali em oculto. Então, o que quer dizer aqui? Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Se vocês
começarem a meditar nas 7 cartas, sempre o início se refere a um atributo, a uma característica do próprio Senhor Jesus. E essa característica, ela é interligada ao que aquela igreja está vivendo no momento, tá? Então, isso diz aquele que tem a espada de 2 fios. Então, a espada, que é a palavra do próprio Deus, ela é uma espada, que ela vem e corta mesmo. E a gente costuma falar, né, que se a palavra de Deus não cortar, se ela não constranger, se ela não provocar uma reação e uma ação, não trouxer uma consciência clara de arrependimento, não de remorso, então a gente não absorveu o espírito verdadeiro da palavra. Porque a palavra, ela não traz emoção, ela traz uma realidade, né? A palavra de Deus, ela faz a gente pensar, não sentir. Então essa espada, tá escrito até em outros versículos que eu vou passar aqui, essa espada é a própria palavra, que divide e separa o joio do trigo, né? Que faz a separação mesmo de quem está na fé e de quem não está na fé, e corta mesmo a gente. Por isso que a essência do Café com Fé aqui, quem tem que estar conosco, depois fala aqui, Maia, eu tô sempre aqui, já tô aqui há algum tempo, se você lembra mais ou menos o tempo, manda aqui pra gente. Sempre o Senhor Jesus, ele mostra o cuidado dele através do ensino, e muitas das vezes exortando, que é o que tem funcionado com a gente, né? Não de passar a mão na cabeça. As promessas, eu creio que muitas pessoas já conhecem, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. O Salmo 91, Salmos, né? E ficam abertos aí nas casas. Então, as promessas, eu acho que são mais conhecidas. Nós escutamos, inclusive, uma casa que a gente estava esses dias, ela falando... Nossa, deixa eu bater a mão na minha Bíblia aqui, que ela tá até pegando poeira. Gente, foi exatamente, E é o que acontece em muitas das casas, né? A gente foi, né, alguma coisa com a Bíblia lá e ela tava amassadinha e cheia de poeira. E acontece muito isso, né? Às vezes a Bíblia tá aberta aí na cabeceira da cama ou dentro da gaveta, no armarinho aí do lado da cama, tem uma gaveta. Aí você abre, tá lá a Bíblia aberta... No mesmo, na mesma palavra por muito tempo, né? E é um instrumento, assim, diferenciado de onde vem o Espírito de Deus, onde vem a palavra pura de Deus. E muitas das vezes está com decoração, né? Em cima de um suporte aberto. E vamos continuar aqui, então, no versículo 13. Eu vou ler tudo e a gente volta aqui destrinchando, tá? Conheço as suas obras. Então, Jesus está falando que ele conhece a gente. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha, o Senhor Jesus falando aqui de Satanás, né? Falando do próprio diabo mesmo. Para quem não acredita que diabo existe, a própria palavra está escrevendo que ele existe. Exatamente. O que a gente mais vê são pessoas falando, eu não gosto de falar disso, pra quê essas coisas? Não, ou eu não acredito, não me atinge. O Senhor Jesus ele tá falando, vigiai e orai, gente. Vamos acordar. Ele fala, se meu povo me escutasse. Quando ele fala, se meu povo me escutasse, a gente consegue perceber até o respiro. Meu Deus, se o meu povo me escutasse, me entendesse, as coisas seriam diferentes, né? E às vezes as pessoas não conseguem ter a visão espiritual porque não conhecem a fundo mesmo o próprio Deus, não tem intimidade com ele. Então conheça as tuas obras, que é onde habitas. Eu sei onde vocês estão, que é onde o trono de Satanás, onde está realmente o trono de Satanás. Eu vou explicar o que é isso. E retens o meu nome. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habitas Satanás. Então aquela igreja, tem até explicação na minha Bíblia aqui, depois se vocês quiserem me lembra no final que eu mostro ela pra vocês. Eu gosto muito de ler junto com a explicação para facilitar a nossa compreensão, tá? Então o que tá falando a explicação aqui? A cidade de Pérgamo foi a antiga capital política da Ásia. Era famosa pela sua biblioteca, a mais importante da época, depois de Alexandria, na Grécia. A cidade era caracterizada pelo paganismo, pela perversidade e pela idolatria, pois havia nela um gigantesco altar a Júpiter. Jesus se identificou para essa igreja como aquele que tem a espada aguda de 2 fios,
que é a palavra de Deus. Essa espada revela o que está em oculto, que é aquilo que a gente falou que corta, né? Revela mesmo. Além disso, julga, convence e faz separação entre o joio e o trigo. Entre a alma e o espírito. Então é o próprio Deus, a gente está aqui falando, mas quem convence? É ele, né? É quem dá o... Quem me dera conseguir parar com a pessoa que vem cá, vamos pra Deus, e quem a pessoa dera, realmente né? legal. A gente chama as pessoas, bora pra igreja. Olha, não é assim. Eu posso te ensinar aqui o passo a passo, né? Tá muito claro o passo a passo de como chegar até Deus. Mas e aí, se ele não vê uns desejos sinceros, uma vontade sincera, a pessoa vai sair daqui e o diabo vai roubar. É como aquelas sementes que o semeador saiu a semear e de várias sementes que ele plantou, uma só deu frutos, né? Então, como é difícil realmente uma pessoa seguir a Jesus, porque parece fácil, falar é fácil, simples, né? Que algumas pessoas falavam com Jesus quando perguntavam: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus, né? O que eu preciso fazer? E ele explicava: você precisa crer. Mas só isso? Sim. Parece simples, mas na prática exige muito de nós, uma dedicação, uma entrega total e completa. Então, essa igreja, esses cristãos, eles moravam ali em uma cidade onde existia muita idolatria, muitos deuses pagãos feitos pelas mãos, né? Então as pessoas dessa cidade, imagens, idolatravam, adoravam o Deus da água, o Deus da terra, o Deus da medicina. Inclusive, eu até anotei alguns nomes aqui, que depois eu vou ler para vocês. E Jesus estava falando que por trás dessas imagens, por trás desses deuses, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. Ele não estava falando que era uma doutrina. É uma doutrina. É uma... Como é que a gente pode falar? Na cidade, quando na cidade tem uma palavra que... ali essa é uma cultura. Isso. É uma cultura da cidade. Não, Jesus está aqui falando que onde habitas é onde está o trono de Satanás. Então, por trás da idolatria está o próprio diabo. E é muito sutil hoje em dia. E lá existia vários deuses. E o imperador mesmo. Existia uma lei lá na época, que era a lei da espada. Que esse imperador, ele mandava matar sem julgamento. Ou seja, não tinha testemunha. E se ele falasse assim, é cristão, mata. Matava aquela pessoa. Fez isso. Era o Nero. Isso, Nero. Então ele determinava a sentença e era chamada essa sentença da espada. E por isso que o Senhor Jesus se apresentou a essa igreja dizendo que ele era a espada aguda de 2 fios, ou seja, que a espada dele era muito maior do que a espada do imperador. Era que a gente deveria temer não quem pode matar o corpo, mas sim quem pode levar a alma mesmo e o corpo para o inferno. E por isso que eu coloquei aqui alguns versículos, ó. Em Mateus 10 faz uma ligação a isso. A Bíblia ela tem uma sequência lógica. E está escrito aqui em Mateus 10 exatamente isso. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo? Quem é esse? Quem é esse que tem o poder de fazer perecer no inferno a alma e o corpo? Vocês sabem quem é esse? Está aqui escrito em Mateus 10, 28, que não é pra gente temer aos homens, ao que vão falar, as chacotas, as perseguições por conta da fé, apego também, idolatria. Nós vamos explicar quais são os tipos de idolatria aqui, né? Mas o Senhor Jesus, se apresentando como essa espada, ele quis dizer que não precisem ter medo. A única coisa que a gente tem que ter medo na vida, pessoal, é sobre o temor a Deus. E temor é respeito, né? Temor é respeitar a palavra, é viver segundo aquilo que ele nos orienta, é viver segundo aquilo que ele nos ensina. E quem é esse que tem esse poder de fazer? Aí, gente, aqui a gente vai quebrar várias coisas da palavra de Deus que são camufladas.
muitas pessoas que a gente conversa, eu não sei se você é uma dessas pessoas, e nós não estamos aqui para condenar, julgar ninguém. O Senhor Jesus está ensinando a gente quem somos nós. Somos cheios de falha, Nós cheios estamos de erro, também. e Ele está aqui para nos ensinar. E eu aprendi isso por muito tempo, que nós já somos salvos pela graça. E a gente está vendo aqui em Mateus 10, 28, não é de graça. que é exatamente, a graça ela não é de graça, né? O Senhor Jesus, ele tá pronto. E ele alerta, né? Aquele que, você pode, sempre tem um adendo, aquele que fizer, aquele que for, aquele que agir com a fé, ele sempre coloca esse adendo, ele não acrescenta falando que todo mundo já recebeu essa bênção. A bênção, ela tem que ser o sacrifício do nosso ser, da nossa carne, do nosso eu, para assim podermos receber a recompensa. E não é a recompensa daqui não, é a recompensa nos céus. E aqui a gente já quebra aqui muitos pensamentos, que é da grande maioria das pessoas, que todo mundo que tem a morte. A gente falou nessa aula semana passada da morte física e a morte espiritual, né? E por que a gente tá falando de... Nossa, gente, tanta coisa pra vocês falarem, vocês estão falando de morte, gente, mas nossa alma, ela é eterna, né? E o Senhor Jesus, ele veio o quê? Anunciar a salvação. E aqui a gente vê que não é simples assim, simplesmente. Então, para que existe a palavra do Senhor Jesus? Para que precisamos segui-la se qualquer um que hoje, enfim, se o Senhor Jesus voltar para mim hoje, daqui a pouco, eu posso sair do Café com Fé e nós andamos por um fio, gente, o tempo inteiro por um fio. Todo canto tem alguém, o Senhor Jesus está voltando para alguém, né? Mas existe o julgamento. Hoje ele é o nosso advogado, mas ele virá como o juiz. E ele tem o poder de fazer perecer uma alma e o corpo no inferno. E aqui a gente vê que não é todo mundo. É a maioria das pessoas que estão, infelizmente, indo pro inferno. Por quê? Não querem ouvir a palavra do próprio Deus, e não é a vontade dele. Por isso que ele tá aqui usando o Instagram de fé e usa tantas outras pessoas no mundo inteiro para alertar a gente, né, quanto à salvação. Mas olha o que é tão importante que ele deixou em Mateus 10, 28, que é para temer ele. Só que ele deu livre-arbítrio. Ele não quer que nossa alma vá para o inferno. Só que essa opção é nossa. Se seguirmos ao Pai, se nascermos da água e do Espírito e servirmos a Deus nesse mundo que estamos de passagem, quando a alma sair do corpo, assim herdaremos o reino dos céus. Então, ele está deixando esse adendo, inclusive, para a gente despertar para a palavra, despertar para buscar o Espírito Santo e realmente assim ter abundância no reino de Deus, porque a abundância real vem do reino de Deus. Nem tanto que quando ele faz esse alerta aqui na carta, que ele fala sobre idolatria, é sobre isso. Idolatria não é idolatrar nada que vem desse mundo físico. E sim o reino de Deus. É apenas a Deus que a gente tem que idolatrar todo o tempo. E aí a gente estava falando sobre o temor, né? Que é o respeito à palavra do Senhor Jesus. Que é exatamente quando você tem a oportunidade ali de pecar ou de fazer algo que venha contra os ensinos do próprio Senhor Jesus, você não o faz, porque você sabe que ainda que seja em oculto, ninguém está vendo, o próprio Deus ali está te vendo. Então, em respeito a Ele, você não faz aquela prática, ou você abandona aquela prática. O problema é que muitas pessoas querem as bênçãos, querem o que Deus tem para dar, mas não querem fazer nada por isso. E a gente pode traduzir isso no mundo físico, né? A própria médica, minha médica estava falando ontem, e que dificuldade para seguir uma boa alimentação eu tenho, né? Então, o problema é, você quer emagrecer, você quer ter uma vida saudável, mas você não quer pagar o preço para isso, né? Ou então quando a gente vê as pessoas, às vezes, já ali em forma, o que você fez? Acha que tem um segredo, tem um atalho, e para tudo na vida não tem atalho. É a mesma coisa nas lojas, né? A gente pega o exemplo da loja. Poxa, eu quero vender, mas eu não quero fazer o seu método, eu não quero viver o passo a passo dele. Eu quero que você, em um áudio, eu escuto muito isso. Mai, me explique um áudio como que eu faço para poder vender eu mais. Não estou vendendo. Olha o meu Instagram e me fala o que está acontecendo. Pum. Aí, em um áudio, eu vou conseguir explicar o passo a passo. Tá, ainda que eu consiga e falar o que precisa ser feito,
Aí que vem o porém. Ah, mas eu não tô disposta a fazer isso. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Tenho 2 filhos e não consigo. E a mesma coisa na fé. Por isso que a gente falou que parece simples, mas não é. É fácil falar que tem fé. Na prática é difícil mostrar, né? É fácil falar que é de Deus. É fácil falar que ama a Deus. Mas conhecer e ter intimidade com esse Deus, pra gente conseguir isso, tem que andar com ele. Eu só vou ter intimidade com ele se eu conviver com ele. Eu vou conhecer as particularidades dele, os defeitos, as qualidades, para ele confiar em mim se eu conviver com ele, e vice-versa. E assim é com o Senhor Jesus, né? A gente só vai ter intimidade se a gente andar com ele, só vai entender as coisas dele. Não é muita gente manda pra gente. Mas o diferencial de Deus é que ele não tem nenhum defeito. Nós que temos. Exatamente. E o que eu preciso fazer para poder ouvir a Deus? Mas o que eu preciso fazer para... enfim, às vezes quer uma tradução em uma só palavra, mas não é assim. A gente precisa ter intimidade com ele. Um exemplo que veio aqui agora na minha cabeça é a mesma coisa de você chegar hoje lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, vou pegar um exemplo lá nos Estados Unidos, e chegar e bater no portão querendo conversar com o presidente. Não, sou amigo do presidente. Ah, é? Deixa eu ver aqui, eu vou perguntar a ele então. Aí ele vai chamar, não, ele não te conhece. Então, é o quê? É intimidade. É intimidade. Porque se você tem intimidade, só de você já chegar no portão, as próprias pessoas que estão lá naquela casa, poderiam ser o segurança daquela casa, falar, ai, vem, que isso, ele tá te esperando lá. Não precisa de avisar não, pode entrar. Deus quer essa intimidade nesse nível com todos nós. Ele quer que a gente realmente se entregue a ele, porque ele vai abrir as portas para você se aproximar dele. Porque ele não tem barreira pra gente. Nós que fazemos a própria barreira, porque quando a gente decide viver, né, pros desejos da nossa carne, os desejos do nosso eu, ele não tem como trabalhar na nossa vida, ele não tem como ter essa proximidade. E aí realmente fica difícil na hora do nada, quando vem uma aflição, vem um problema, a gente fala, não, meu Deus, eu preciso do Senhor. Aí ele, mas eu tô aqui desde o início, mas você não quer intimidade comigo. E o que acontece de mal é nós plantamos para poder colher. Ele permite, porque foi a decisão da nossa vida. Nós decidimos. E aí, dando continuidade aqui, então conheça suas obras e onde você habita, que é onde está o trono de Satanás, ou seja, a idolatria, vários deuses que a gente falou aqui. E você retém o meu nome. Então eu vejo que vocês passam por terem que guardar a minha palavra, né? Eu vejo quanto vocês padecem por isso. Esse foi um dos elogios do Senhor Jesus para essas pessoas. E não negaste a minha fé. O Jesus está elogiando aqui, né? Eu sei que vocês estão aí, muitos estão aí, não negam a minha palavra. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais uma vez, Deus cita o nome de Satanás aqui, né? Onde é o trono mesmo da idolatria de Satanás, onde ele habita. Quem era Antipas? Antipas era ali um líder da igreja e que ele foi assado vivo por conta da palavra de Deus, né? Ele não negou a palavra. E aí, nessa lei da espada, na época, por conta disso, mandaram matar ele sem julgamento nenhum, né? Então, o próprio Deus está se referindo a isso. Olha, ainda que matem o corpo de vocês, a alma, ninguém pode dar a ordem, senão eu trazer o julgamento. E olha uma observação. Quando se tem intimidade com Cristo, igual Antipas tinha, ele tá na palavra. Inclusive na palavra você vê como que Deus, ele cuida de cada um que quer ter intimidade com ele. Ele sabe cada um pelo nome. Porque ele cuida, ele tem o prazer de ter, né, essa intimidade. Então, se buscarmos realmente intimidade com Cristo, ele vai te chamar pelo nome. Porque você não vai ser mais um no meio da multidão. Ele realmente vai ver que você está buscando conexão com ele, servidão com ele e intimidade com ele. Exatamente. E aí, a gente terminando a parte dos elogios, que agora a gente vai entrar na repreensão. Eita, fiquei meio rouca aqui. Esse versículo traduz muito sobre essa espada de 2 gumes, que é a própria palavra, né? Que a palavra é viva e eficaz. Ela é viva, ela é atual. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então, se a gente quer ouvir a Deus, separa um tempo para meditar na palavra do Senhor Jesus, para ouvir. Ainda que você não entenda, pega outras traduções, tá? Que hoje tem várias traduções, pesquisa, tem uma linguagem mais atual, tem um aplicativo da Bíblia no telefone, que a linguagem dele é super atual.
Holy Bíblia, vou pedir, a gente vai colocar aqui daqui a pouco para mostrar para vocês, isso para quem realmente reconhece que precisa buscar mais intimidade, né? Então, ela penetra, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, ainda que a gente venha falar, né? Mas eu já faço tudo, eu já oro, eu já aquilo outro. Você pode até conseguir me transmitir as pessoas, né? Ou eu também posso transmitir. Vou me colocar no lugar. Eu posso transmitir para você algo aqui, confiança, enfim. Tudo que a gente tá falando aqui pode transmitir, parecer algo para vocês bom. Mas só o Senhor Jesus sabe se isso tá vindo da nossa alma ou se tem uma intenção por trás. Porque Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, né? Aqui, ó, o aplicativo, gente, pra quem quiser... É só escrever Bíblia mesmo. Escreve Bíblia lá, Holy Bíblia, pra baixar lá, ó. É só de escrever Bíblia, igual tá vendo ali na minha pesquisa. Acho que tá meio embaçado. Ele escreveu Bíblia, essa primeira aqui. É a primeira. Então, a linguagem é bem fácil. Dá pra escutar por áudio. Não. Se você estiver fazendo algo, você coloca um fone, você consegue escutar a palavra. Pega a Bíblia, lê aqui, depois você vai lá. Não fica só lendo no celular, não. Mas eu sei que às vezes você tá longe, enfim. Então dá pra traduzir, né? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, o Senhor Jesus falando. Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. E aí, aqui a gente consegue ler lá em Números sobre isso, os filhos de Israel ali, onde que eles estavam passando para chegar até a terra prometida, esse Balaão, ele trazia o que? Doutrinas sutis para atrapalhar a comunhão daquelas pessoas com o próprio Deus. Então, o que ele trazia? Comidas oferecidas a outros deuses, né? Então, essas pessoas que se diziam da fé eram enganadas ali e comiam comidas sacrificadas. A gente vê isso muito numa tradução, uma tradição, né? Que é do próprio Satanás agora, que a gente vê no final do mês, início de novembro, a festa de Halloween. E às vezes os próprios pais vestem as crianças, né? E enfim, isso é uma afronta ao Senhor Jesus. Mas, gente, uma coisa tão... tá fazendo mal pra ninguém, as crianças se sentem felizes, gente, é sutil. Isso com certeza, isso é aonde habita o trono de Satanás. Porque não tem um nome. Quem tá por trás é Satanás. O nome é sutil. Ele não escreve festa de Satanás. Quem quer participar? Ninguém quer participar. E aí tem os doces lá, né? São sacrificados ali. Enfim, isso é doutrina que é contra o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Não tem escrito aqui festa de Halloween, mas como a gente falou no início, o próprio mal, ele muda o nome, vai mudando de estratégia no decorrer do tempo, né, para ele não ser descoberto. Então a gente se vestem de bruxa, enfim, é sutil para as crianças, né? E então pais, né, que realmente temem a palavra do Senhor Jesus. Nós temos que mostrar isso na prática. Vocês têm que ensinar os filhos aí a maneira correta, né? E não fazerem parte disso, porque isso não agrada a Deus. Então, comidas mesmo, todo tipo de comida ali. E até mesmo oferecer sempre a comida ao Senhor Jesus, né? Porque é muito importante, independente de estar em momento de Halloween ou o que seja, você tem que chegar e oferecer: meu Senhor, eu ofereço ao Senhor esse alimento que eu tô comendo. Porque se alguém tiver feito algum trabalho, alguma macumbaria, feitiçaria, porque a gente não sabe de onde o mal vai trazer algo para poder te prejudicar. Porque uma comida que é feito um trabalho nela e você se alimenta, que o mal entra e destrói. A pessoa está definhando na cama, não sabe por que é a doença. Então, existe essas situações no mundo espiritual. Então, é um cuidado que tem que ter. Então, por isso a importância de qualquer alimento, independente de onde vocês estiverem, ofereçam ao Senhor Jesus e fala: meu Senhor, se alimenta primeiro, meu Pai. Consagra esse alimento ao Senhor. Porque isso é de extrema importância. A mesa é um lugar sagrado, né? E isso é um hábito que vocês podem desenvolver. Nós desenvolvemos, a gente não tinha esse hábito também, aprendemos. E a gente colocava o celular para despertar mesmo. E aí, aos poucos, isso foi se tornando um hábito
E independente do lugar onde que a gente tá, a gente levanta ali e consagra a Deus aquilo. Às vezes as pessoas olham assim, né? Tipo... Porque não é uma prática comum, né? Porque as coisas de Deus, para as pessoas do mundo, é bobeira, é ultrapassado. Mas, gente, coisa tão boa, uma diversão. E olha uma coisa importante aqui. Que essa repreensão entra no seguinte... Muitas igrejas na época ali, que acontece nos dias de hoje, elas aceitam essas doutrinas. Essa é a repreensão. Muitos aí, porém, tem algumas coisas contra ti. Porque tens lá pessoas que seguem doutrina de Balaão, ou que aceitam esse tipo de festa, né? Ou que incentiva esse tipo de festa. Da fornicação, né? Que mesmo tá escrito aqui também. Que acham que é uma prática comum. E aí o próprio Senhor Jesus está falando aqui, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem sacrifícios da idolatria e fornicassem. Joguem no Google para vocês verem o significado de fornicação. É a relação sexual fora do casamento. Mas isso é ultrapassado mas hoje demais. em dia é normal. Como que eu vou casar com uma pessoa que eu não tive relação? Normal. Né? As pessoas falam desse jeito. As pessoas têm essa necessidade, inclusive, né? muitas igrejas acham isso normal. Acham normal. Que aí se enquadra muito. Se enquadra nessa repreensão. O Senhor Jesus está falando, porém eu tenho contra... Vocês retêm a minha fé, mas eu tenho contra vocês que vocês aceitam as doutrinas que vêm de onde eu odeio. Eu não aceito isso. E vocês não repreendem as pessoas nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas, os membros da igreja são um sustento. E às vezes tem medo de perder membros e não falam a verdade. E nós estamos aqui no Instagram de moda, sem medo de alguém que quiser sair daqui e parar de me seguir. Mas eu não posso deixar de falar o que tem que ser dito. Mas a verdade está sendo dita. Porque o Senhor Jesus está nos ensinando aqui que o sexo fora do casamento, ele odeia. E se se nós não estamos se submetendo à palavra dele, estamos nos submetendo a quem? Então, quem está tendo acesso? O próprio Deus fala, não tem como servir a dois senhores. Mas eu sou tão legal, eu adoro, não faço mal pra ninguém. Eu amo Jesus, não ama. Não ama. Aquele que me ama obedece a minha palavra, também está escrito na palavra de Deus em João 14, 15. Porque não está conseguindo obedecer o que ele está falando. Que é abdicar. Nossa, mas o que meu marido, meu namorado vai pensar de mim? Não, Deus não está falando que se você já mora junto, não está falando que você tem que separar de jeito nenhum, né? Até mas porque a gente precisa ser sábio, né? Até para ganhar a alma do marido, enfim. Tem que ser sábio. Mas é se consertar e se posicionar quanto a isso. E isso é manifestar a fé. Né? Então, o Senhor Jesus está falando isso aqui, que ele é contra o sexo fora do casamento. E aí, gente, a gente vê muitas festas que elas instigam isso. Vamos colocar aqui, por exemplo, o carnaval, né? É uma festa do próprio Satanás. Os terreiros, eles ficam fechados nesse dia. Dia de carnaval, todos os terreiros de macumba são fechados, porque todos estão na rua. E aí distribuem camisinhas ali. É normal, mas todos isso... Todos os espíritos, né? Legiões espirituais, elas realmente vão... Porque é uma festa promovida pelo próprio mal. Eles vão em peso porque a possessão é maior. Ali eles destroem vidas, matam pessoas... Porque eles botam toda a energia, quantas por isso pessoas sempre morrem, é fechado. Né? Quantas pessoas morrem no período de carnaval? É só a gente parar pra pensar. Quantas pessoas morrem, acidentes, aumenta. E as consequências que tem também depois. A pessoa pode morrer na hora, overdose, mas isso tem a doença. Vem acontecendo diversas coisas do decorrer. Né, agora vamos parar pra pensar. Será que Deus está um Deus santo, perfeito, iluminado, com trono, ele tá no meio dessa festa? Ou isso é religiosidade? Vamos pensar. Não, vocês estão sendo muito caretas, antigos. A gente tem que viver a vida e curtir. Mas escravos é quem depende disso. Feliz é aquele que não precisa dessas coisas para ter o gozo na alma. Não, né? E antes de conhecer a Jesus também, a gente também, não, eu quero ir, não exatamente, sei o quê, a gente tudo dependia disso, né? Mas o Senhor Jesus nos ensinou e está ensinando aqui essa palavra para quem quer ouvir, que é o que ele fala. Quem tem ouvidos... Ouça, né? Então, essas foram algumas das situações que Jesus tinha contra. Olha o que eu anotei aqui. Note como Satanás está diretamente associado ao quê? À idolatria. As culturas religiosas que chamam de deuses. Então, tem vários deuses, né? Espíritos iluminados, santos, guias, entidades, etc.
Quem está por trás? O Senhor Jesus está falando aqui. Está o trono de Satanás. Então, que a gente venha ligar um alerta aí e ver se realmente as nossas atitudes estão agradando. Quem a gente está agradando? Que ele fala, vocês não podem servir a Deus e... Olha o que eu trouxe aqui. Mamon. Não podem servir a Deus e a Mamon. E, gente, o primeiro mandamento que o Senhor Jesus fala pra gente é: não adore outros deuses, adore somente a mim. E outro dia eu falei pra vocês que eu recebi uma mensagem de uma pessoa próxima, porque eu me posicionei na internet quanto a algo que eu achei Foi dos contra bois a lá fé. da China. Contra a fé, algo que eu achei contra, e que vinha como uma afronta mesmo ao próprio Senhor Jesus. E essa pessoa me mandou mensagem: mas você não sabe que existe outros deuses? Existe outras bíblias? Que a cultura da China, a cultura do não sei o que, infelizmente ignorante enquanto a fé. E a única atitude minha foi: não, Deus abençoe cada um na sua fé. Porque eu vou discutir? Não vai adiantar. Mas tá aqui a palavra do próprio Deus. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Então, quem adora a deusa do mar, a deusa do céu, a deusa do trovão, a deusa da terra, tem Deus pra tudo, né? Tem Deus pra tudo. O diabo, ele é estrategista. Agora, vamos pegar outro tipo de idolatria. Ainda que você não tenha ali, você não idolatra, adora esses deuses, tá? Qual que é a maior idolatria do mundo? Quem é o rei desse mundo hoje? A maior idolatria do mundo. O dinheiro, gente. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração em primeiro lugar e é a nossa prioridade se torna uma idolatria. Então, são vários adendos e detalhes, você vê pai matando filho, filho matando pai. Por conta de dinheiro. Por causa de herança, você vê família sendo destruída. Família uma contra a outra por conta de dinheiro, herança que você falou, né? Sim. E aí vem a maldição. E ali, aonde que... Realmente, será que Cristo estaria no meio de uma bagunça dessa? Porque isso é uma bagunça. E a corrupção do país, né? Tem pessoas que já são ricas e entram em corrupções para ficarem mais ricas e mais poderosas. E o dinheiro realmente... E o próprio Deus fala, né? Juntai tesouros no céu, onde traça não pode comer, não pode roubar, nenhum ladrão pode ir lá roubar ouro e prata, porque os tesouros no céu é que importa. E a gente gosta sempre de explicar, Deus é um Deus que te fez para ser próspero em primeiro lugar, que a vida com abundância é a alma, né? É o gozo na alma, é a sua salvação. E ele vai acrescentar aquilo que você precisa e aquilo que ele quer te dar, claro, mediante o sacrifício, o esforço. Tudo na vida tem que ser o financeiro, ele quer te fazer próspero. Mas tem pessoas que, infelizmente, vão se corromper por isso, vão se afastar dele por isso. Mas tem pessoas que vão usar sabiamente o dinheiro à disposição de Deus. Então, é o apego, tá? Não é você ter dinheiro, não. Dinheiro não tem problema ter. É o apego ao dinheiro, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que se apegam. Tem a diferença do jovem rico, né? Que já foi falado aqui antes, que ele era apegado ao dinheiro. Mas como teve também servos de Deus que tiveram muitos recursos, mas não tinham apego nenhum ao dinheiro. Usavam o dinheiro, inclusive, para obra, para servir a Deus. Desfrutavam. Eu me lembrei aqui, mas estava conversando com uma pessoa, né, no final de semana, e falei: nossa, mas vocês devolvem isso de dízimo, né? Nossa, então quer dizer que se um dia vocês ganharem R$1 milhão, vocês vão devolver 100 mil na igreja? Sério? Quem é fiel no pouco e no muito. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Muitos que estão no muito se corrompem, mas muitos que estão no muito continuam sendo fiéis a ele. Então, quem é fiel para devolver de dízimo R$100, R$1.000, tem que ser fiel para devolver de 1 milhão, de 10 milhões. Exato. E aí você vê que a mente física, infelizmente, por não ter conhecimento e o apego ao dinheiro, fica escandalizado quando você devolve um valor desse para Deus, né? Que está escrito na palavra. Porque as coisas de Deus é loucura para quem está no mundo. Então isso é idolatria também. Outro tipo de idolatria, a gente já falou muito aqui, né? Colocar as pessoas... Marido na frente, filho na frente. Ah, mas espera aí, então quer dizer que eu não posso amar meu filho, meu marido? Lógico que você pode amar. E tem que amar, e tem que dar carinho, e tem que dar amor. Mas quem tem que ser em primeiro lugar? O próprio Deus. Exatamente. Ele tem que ser o primeiro. A gente tá aqui para, inclusive, trazer o amor de Cristo. Mas o amor de Cristo vem também com a justiça dele. Então a gente tem que ser reto com o Pai.
e não idolatrar nada e ninguém. Porque se a gente não estiver servindo e reto com Deus, reto com a palavra de Deus, a gente não está agradando a Ele. E é aquilo que a gente começou falando, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e a gente esquece de nós, às vezes esquece, deixa de comer por conta do outro. E quando Deus fala amar o próximo como a ti mesmo, não é amar mais ao próximo, né? E às vezes a gente tem muita necessidade das coisas, mas eu não sobrevivo sem essa pessoa, eu não sobrevivo sem isso. Mas quem tem o Espírito Santo, a blindagem de Deus, não precisa de ninguém no sentido espiritual. Entendam o que eu tô falando. Já é completo. E aí Deus acrescenta, mas essa pessoa já é completa, né? Eu entendo, as preocupações vêm, a gente ora, intercede, esse é o nosso papel. Ele falou que viria aflição, mas né? Não apegar, deixou claro, né? Não apegar, e a gente já trouxe várias vezes esse exemplo. Por que Deus está permitindo a gente falar? Porque ainda tem pessoas colocando pessoas no lugar dele. E aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Outro tipo de idolatria, a idolatrar a si mesmo. Tem gente que olha as pessoas de cima, não porque eu sei, não porque eu estudei, não porque eu sou superior, e acha que a sabedoria vem a arrogância, vem a vaidade, vem a prepotência, que isso não existe. Não porque eu sou maior, não porque eu tenho mais, porque eu recebi mais. E a gente vê pessoas da própria fé, infelizmente, que têm o Espírito Santo. Eu tenho mais do que você. Eu tenho o Espírito Santo, você não tem. Mas Deus não dá o Espírito Santo pra ninguém pra ela se achar melhor do que o outro. O Espírito de Deus, inclusive, sai da pessoa. Exatamente. Porque se Deus vê esse tipo de vaidade, que essa é a mesma vaidade que Lúcifer teve. Porque Lúcifer não aceitava o Senhor Jesus ser o único. Ele queria ser igual ou maior do que Deus. Então, dessa mesma forma, Deus não vê com bons olhos, de forma alguma, a pessoa que tem uma certa vaidade de achar que é melhor do que o outro. Não existe Exatamente. Isso. Então, é sutil, a gente tem que tomar cuidado, que a vaidade nos afasta, né, de Deus. Às vezes, por exemplo, a gente recebe muito elogio. Nossa, vocês são pessoas, assim, iluminadas, se não fosse vocês. Então, a gente atributa isso ao próprio Senhor Jesus. Glória de Deus, porque Deus, se não for a misericórdia nada dele, a gente não estaria aqui. E pedimos a Deus sempre, Deus não deixa a vaidade, não deixa isso entrar no nosso coração, porque nós não somos nada, sem a presença dele estamos perdidos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e tudo que vocês têm que realmente, vocês têm que alguém que agradecer sobre o Café com Fé, agradeçam ao próprio Deus. Muitos aqui a gente não conhece, a maioria, né, um ou outro a gente conhece pessoalmente, mas Deus permite a gente estar aqui, e é Ele que vai conduzir a sua vida. Quem somos nós? E não olhe pra gente, porque às vezes as pessoas se apegam tanto. E se a gente também, um dia, né, tá amarrado em nome de Jesus, não, mas eu falo, comete um erro, humano, se escandaliza, a pessoa afasta de Deus por nossa causa. Então se apeguem somente ao próprio Senhor Jesus. E isso é um exemplo também das igrejas. Na igreja que você frequentar, exatamente, não se apegue a padre, pastor, diácono, bispo, obreiro, diaconisa, obreiro. Não se apeguem, porque a gente tem que se apegar só a Deus. Porque quem resolve tudo, quem é o dono do mundo é Deus. Porque o ser humano, ele é falho. E eu te falo que não existe nenhuma igreja que não exista falhas. Qualquer igreja que você entrar, você vai ver falha. Mas se você for focado no próprio Espírito Santo, focado em Deus e realmente em ter intimidade com Deus... buscar o batismo com o Espírito Santo. Esse é o caminho. É buscar a libertação em primeiro lugar. Se tem algo que te aflige, tem uma mágoa que você tem dentro de você, se tem algum apego, né, financeiro, ou é dinheiro, ou é pessoas, o que seja que nós possamos ter apego, primeiro é a libertação. A gente tem que ter essa comunhão, dobrar os joelhos e falar com Deus: Deus, eu preciso me libertar disso. E eu preciso da sua ajuda, meu Pai. E eu estou disposto a pagar o preço. E assim, com a libertação, buscar intensamente, incessantemente o Espírito de Deus, porque só assim podemos ter a paz que esse mundo não pode nos oferecer. E vamos continuar aqui, então, finalizando aqui o que o Senhor Jesus fala. Assim, tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as doutrinas, as práticas que não são do próprio Senhor Jesus, não agradam a Ele. Muitas pessoas estão enganadas, infelizmente, acham que
né, estão agradando a Deus quanto a isso, não estão. E essas doutrinas são exatamente esses lugares que não falam sobre isso, né? Não falam forte, não tem medo de perder os membros, e não fala sobre a salvação intensamente, e não explicam o passo a passo do Espírito Santo. E aí cabe você fazer uma reflexão. Será que onde eu frequento, onde eu estou, está me ensinando passo a passo para receber o batismo com o Espírito Santo? Me ensina o que é o batismo nas águas de verdade, que é o começo de tudo, e depois eu tenho que buscar e conquistar o batismo com o Espírito Santo? Me alerta quanto ao mundo espiritual? Me alerta quanto ao que o próprio Senhor Jesus diz aqui, que a nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados, potestades, forças dominadoras do inferno, que o mundo já é do maligno. Nos ensina a nos blindar desse mundo? Ou só é adoração, cantos, louvores, bandas, enfim, e você sai de lá com esse sentimento, um sentimento que passa, às vezes aquela sensação de que eu tô bem e, enfim, depois a vida continua. Não, olha aqui, ó. Por acaso, aonde você está hoje frequentando, ele chega a falar de Gênesis, Apocalipse, sem fugir de tudo que tá na palavra? E nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, viu, gente? Não, é só um alerta, porque sem ter o conhecimento realmente do mundo espiritual, do Espírito de Deus, de buscar o batismo com o Espírito Santo, não tem salvação. E aí o que a gente para pra deixou isso claro, pensar? Né? O próprio Senhor Jesus. A gente tá aqui nessas semanas falando das 7 cartas, né? Das 7, 2 não foram exortadas, 2 só receberam elogio. Então a gente tem 5, que representa milhares de igrejas e 7 tipos de pessoas. Então cabe essa avaliação, esse cuidado pelo nosso próprio bem, né? E aí o Senhor Jesus termina falando assim: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ele vai vir como um ladrão. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus falando novamente sobre a espada, que é a palavra de Deus. A espada é a palavra dele. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aqui na explicação sobre o maná escondido. O que é esse maná escondido, né? Tá falando assim na Bíblia aqui. O maná está escondido porque é o alimento para quem crê. E quem crê é aquele que vive segundo a vontade de Deus. Isso é, somente aqueles que se rendem aos pés do Salvador com o coração quebrantado, humildade, reconhecimento das falhas, do erro, têm acesso a ele. O maná representa o pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Já quanto à pedra branca, que Jesus está falando aqui que vai receber essa pessoa, embora haja muitas interpretações com respeito ao seu significado, cremos que seja uma representação do nosso Salvador, pois ele é a pedra principal. Está escrito lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 6. E a pedra fundamental. Alguns dizem que nos tribunais antigos, os que eram absolvidos das acusações recebiam uma pedra branca. Ela servia também como uma espécie de bilhete de entrada em eventos importantes. Por este ponto de vista, Jesus é a pedra branca, que nos absolve dos nossos pecados e garante a nossa entrada no céu. Então isso é uma conquista. Ao que vencer, ele fala, né? Ao que vencer, eu vou te dar o maná escondido e a pedra branca. Então a gente tem que conquistar, ir atrás desse tesouro escondido. E a gente já contou essa parábola aqui do homem que achou uma pedra preciosa no campo e ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha. Então ele deixou toda a riqueza dele física para conquistar aquela pedra preciosa. Jesus contou essa parábola para deixar o exemplo do quanto é imensurável o valor do reino dos céus, que é a conquista dessa pedra que é o Senhor Jesus, que é a blindagem, é o selo de propriedade dele. Porque quando uma pessoa está na presença de Deus, ela tem o batismo com o Espírito Santo, o corpo dela é iluminado. Ela não vê isso, mas no mundo espiritual isso é visto. Então pode alguém falar assim: eu quero fazer macumba para fulano ali. Então o cara do terreiro vai falando: ó, eu até faço, né? Mas
ali. Não vai dar resultado. Inclusive, a gente sabe que, né, no mundo espiritual, até nos cemitérios, quando eles vão fazer trabalho, infelizmente, gente, tem gente que abre ali mesmo, pega. Quando tem alguém que foi salvo ali... Até os ossos são blindados. Eles não tocam naqueles ossos, eles vão para de pulam. outros. Eles pulam aquele, porque aquela pessoa, ela foi salva. É muito forte as coisas espirituais, eu até arrepio. Mas assim, gente, é só quem realmente busca essa intimidade para ter conhecimento de como é, o que acontece, né? Então, ao que vencer é isso. Ao que vencer, dar-te-ei, né, essa pedra branca e do maná escondido, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. E aí, pra gente finalizar aqui, eu separei aqui, ó. Sobre aquilo que a gente estava falando, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, tá? Então, conquistem, mas em primeiro lugar a salvação da alma e que esse dinheiro seja à disposição de Deus. Se ele falar com você, como ele falou com o jovem rico, ou comigo, né? Como ele falou com o jovem rico. Inclusive, eu quero contar uma coisa para vocês aqui, muito... E se eu vou falar, porque Deus permitiu, eu nem tinha pensado em falar nisso. Que aconteceu comigo, tá, gente? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui, porque eu já fui regenerada, já fui lavada pelo sangue do Senhor Jesus, pela misericórdia dele. Quando eu era adolescente, eu já falei isso aqui uma vez pra quem estava aqui, era completamente, sabe, da pá virada, dava muito trabalho dentro da minha casa, e eu pegava dinheiro na bolsa da minha mãe, trabalhava pra ela, trabalhava com ela, ela tinha lanchonetes e eu ficava no caixa, eu pegava, e às vezes ela me perguntava, mas como você conseguiu comprar isso? Ah, mãe, isso aqui. Inventava uma mentiraiada danada. E eu tenho buscado, né, Deus me perdoou disso, eu tinha muita mágoa da minha mãe, então no início Deus me pediu pra, né, pedir perdão a ela, enfim, pedir perdão a ela sobre tudo, mas Deus não tinha me sido específico, detalhista nessa minha falha da adolescência. E eu tenho buscado, além do batismo com o Espírito Santo, eu tenho buscado outros níveis de batismo, que é o batismo com fogo, mais intimidade, traduzindo do português mesmo, eu tenho buscado mais intimidade. E um dia eu estava lendo a palavra, o Senhor Jesus falou comigo assim, você está buscando mais de mim, né? Pois é. Então, você vai procurar sua mãe e você vai devolver 4 vezes mais do que você pegou na bolsa dela. E aí eu falei, ok, eis-me aqui. Eu fiquei emocionada com isso porque eu não tive vergonha e eu fiz isso recentemente. Chamei ela pra ir lá no monte, liguei pra ela, falei, mãe, eu preciso te entregar uma coisa, mas tem que ser lá no monte. Aí ela, tá bom, minha filha, eu vou lá. E aí ela foi, ela se entendeu que acho que ela achou que eu tava grávida. E ela foi. E eu me emocionei na hora de falar com ela, falei, mãe, Deus me pediu, quando eu era... Aí eu contei, né, mãe, quando eu era adolescente, eu mexia na bolsa da senhora, eu pegava dinheiro da senhora, me perdoa por essa minha atitude. E aí eu comecei a chorar na frente dela, tô ficando até emocionada aqui de falar, abracei ela, falei, me perdoa mesmo, mãe, eu não sabia, assim, eu sabia, não, ela ainda falou assim comigo, ô minha filha, claro que eu te perdoo, você era criança, você não sabia o que fazia. Eu falei, não, mãe, eu sabia muito bem o que eu tava fazendo, e Deus mandou eu te devolver esse dinheiro. E aí eu devolvi, não quis aceitar. Ela falou assim, não, mas Deus não faz isso não, minha filha, isso é passado. Eu falei, mãe, aceita. Se Deus tá mandando, aceita. E esse dinheiro não representa nada quanto ao perdão que a senhora está me dando em relação a isso, né? E eu me senti muito bem depois. Enfim, tô contando isso pra vocês, gente, porque Deus é detalhista com o que cada um vive. Como a gente falou aqui no início, isso casa muito sobre o que ele falou. Conheço as suas obras. Então, pra gente ter vida com ele, a gente tem que andar segundo aquele que ele nos orienta. Então, todas as manchas precisam ser arrancadas. Precisamos ser purificados. Para sermos purificados com ele, a gente tem que passar por alguns processos. E vamos olhar os olhos físicos. Se eu fosse carnal... Gente, você chegar pra uma pessoa e falar que você roubou ela, difícil, né? Assim, eu não tive dificuldade em fazer isso,
Mas se eu fosse carnal, orgulhosa do jeito que eu era muito orgulhosa, gente. Nossa, pensa uma pessoa que não... Sabe essa ideia de idolatria aqui, de idolatrar a si mesmo? Eu era essa pessoa. Não, mas eu sou maior, eu sei mais, eu sou melhor, eu sei mais que você. Eu era esse tipo de pessoa, orgulhosa, prepotente e ainda me achava salva, né? Muito legal, muito legal. As pessoas do mundo me adoravam, eu era a mais divertida das festas. Hoje, cadê? Todo mundo, ó... E, enfim, são escolhas, né? Então, por que eu tô contando isso, gente? Porque se você diz que entregou sua vida pra Deus e Ele não te pediu algo que dói, que é aquilo que tá manchando, é porque aqui o nosso corpo tem que ser o templo do Espírito Santo. E pra ele habitar tem que estar limpo, né? E então, como eu tô buscando essa que eu falei pra vocês, mais intimidade com Ele, Ele me pediu esse detalhe aí. Então, por isso que eu tô contando isso pra vocês. Não a título de falar, nossa, que menina legal, gente boa, não. Realmente, eu fiquei emocionada, me doeu, mas eu não tive dificuldade de fazer. No título de matar a nossa carne, matar o nosso eu, matar a nossa vaidade, matar tudo que não provém de Deus. Para ter mais intimidade com Ele. Então, dói, né, gente? Dói abrir mão, às vezes, do sexo fora do casamento, dói abrir mão de bens, dói abrir mão de algumas situações, dói, tem que doer. A espada, a faca, a espada mesmo de Jesus, de dois gumes, ela corta, gente. Mas a gente tem que obedecer, é isso. Acho que Deus permitiu eu falar isso, foi para concluir aqui sobre o que ele estava, né, querendo nos ensinar nessa manhã, né? Vamos fazer uma oração aqui para finalizar. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vi que vocês estão muito caladinhos aqui hoje. É porque é feriado, gente? Tá todo mundo caladinho aqui, não falou nada, ninguém perguntou nada, mas é porque vocês estão prestando atenção, né? Então, que o Senhor Jesus tenha falado fortemente com vocês, assim como falou com a gente, nos ensinou, e vamos finalizar aqui, né? Faz uma oração aí pra gente terminar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Espírito do Deus Altíssimo, pelos ensinamentos, pelas exortações, meu Pai, pelos aprendizados que nós temos através da Tua palavra, e o Espírito do Senhor, meu Pai, se manifestou hoje aqui, meu Pai, não só nas nossas vidas, mas na vida de todos que passaram por essa live, meu Pai. Que a luz do Senhor, meu Pai, guie os nossos passos, a nossa vida, o nosso caminho, de todos que estão aqui presentes, meu Pai. Que possamos ser um alicerce do Senhor aqui nessa terra, meu Pai, levando luz e levando a sabedoria divina do Senhor, meu Pai. Obrigado, Deus Altíssimo. Eu peço a Ti, meu Pai, que quebra agora toda a maldição de cada uma dessas pessoas aqui. Se alguém estiver com alguma mazela, alguma doença, alguma praga, algo que estiver acontecendo na vida dela, dá um sinal para ela, Espírito Santo, e quebra essa maldição no meio, quebra esse inferno que a pessoa possa estar vivendo, meu Pai, e abre as comportas do céu e derrama as bênçãos, a luz, o poder, a unção do Senhor, meu Pai. Desce com os Teus espíritos, meu Pai, divinos, e quebra toda maldição, meu Pai. E entregamos ao Senhor mais esse dia, essa terça-feira, essa semana, que seja uma semana abençoada pelo Senhor, tudo para honrar, glorificar e testificar o Teu santo e poderoso nome. Amém, meu Pai. E graças a Deus. Amém, graças a Deus. Deus abençoe vocês. Vai ficar salva a live. Eu tinha visto aqui uma mensagem, mas vai ficar salvo. E aí, se você quiser enviar para alguém, assistir de novo, tá bom? Temos nosso canal do Telegram, é onde eu fico lá, mando áudios. E se vocês quiserem estar entrando, quem quiser entrar no canal do Telegram, a gente medita na palavra, faz propósitos, enfim. Através de áudios, só me chamar no direct que eu mando o link. E mando o link também do canal do YouTube, que tem vários vídeos lá também de fé para você que quer se conectar mais, né? Aqui a Lu falou, 12 de outubro usa como Dia das Crianças, mas na verdade estão idolatrando infelizmente, né, gente, a Aparecida. Mas assim, o próprio Deus, eu creio que ele vai fazer essa palavra funcionar e tá abrindo os nossos olhos quanto às atitudes que não agradam, né? Deus abençoe vocês, um beijo grande e até terça-feira que vem, 6h59, a gente estará aqui novamente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.